Hey galera, aqui é Hora Cartoon, trazendo hoje o episódio semanal da White Diamond AU, o universo em que Steven é filho da Diamante Branco e parceiro das Crystal Gems e da Pérola Branca Rosa. Aqui na playlist tem todos os episódios na ordem caso tenha perdido algum. Ainda no começo da quarta temporada, na parte anterior, tivemos alguns eventos importantes que vão refletir bastante nessa e também a primeira crise de consciência do Steven da temporada. No episódio anterior, que foi o 39, para ser em páreo contra Bridget Coral ou Coral Branco, fusão de Steven e Pérola Branca, Peridot aceita se fundir com Lápis Lazuli mais uma vez e fugir da gruta com uma Aventurine. Discutindo muito através da fusão, porque sabemos que a Aventurine não tem personalidade. Porém, Coral não a deixa ir muito longe, aprendendo com sua varinha e depois a usando para evitar os tiros pressurizados d'água, querendo que parem com aquilo para poder conversar e entenderem que não querem lutar, apenas conversar e proteger o planeta deles. Aí, enquanto dizia entender fusão e como deveria ser, a Aventurine diz que ela mente porque se são equilibrados e afins, porque só Steven fala por eles, percebendo que em nenhum momento ela falou em si mesma como fusão, mas sim dele e da Pérola Branca, começando a entrar em crise, percebendo que só ele está presente lá e a Pérola não. Ela desapareceu, mas não era para ser assim porque com a Estivone não foi, temendo que ela tenha se perdido ou esteja controlando de novo, tendo conflito bastante para fazer a fusão estourar e a Aventurine fugir enquanto isso, sem Pérola Branca saber para onde foi porque simplesmente não lembra. O capítulo seguinte, que é considerado o segundo da temporada, se chama Reset ou Resetar, começando com a pergunta de um fã do Steven, perguntando se não poderia a Diamante Branco estar controlando ele. Steven está deitado e enrolado no escurinho, nem respondendo essa pergunta e continuando a rolar pelo Tumblr até passar para uma conversa no Zip Zop com a Connie. Ela queria saber o que ele queria dizer com ela desapareceu, explicando que se sentiu assim na Coral, nem percebendo no começo porque pensou que seria igual a Estivone, mas depois percebeu e sentiu como uma pessoa só e que era apenas ele. Ela pergunta se não pareceu com as vezes em que ele a controlou, porque na segunda temporada da U, Steven controlou Pérola Branca enquanto dormia para ajudar a encontrá-la, só que não tem certeza disso porque são sensações muito difíceis de explicar, talvez seja parecido. Esperando Conilda digitar, ela diz: não é possível que isso seja pelo fato dela não estar completamente rosa ainda. De qualquer forma, não se culpe por isso, Steven. Não é como se tivesse feito de propósito. Não faz sentido ficar se martirizando por isso. Você deveria tentar dormir um pouco. Acabando por seguir o conselho dela para variar e bloqueando o celular para tentar dormir. Só que aí chegou a mensagem e dá pra ver no seu olho aberto que a pupila está branca, sinal de quando ele está usando os poderes. Ainda no chat da Connie, aparece uma notificação da Ametista dizendo: "Cara, mas que inferno! Nós confiamos em você." Seguindo agora para uma notificação de mensagem da Garnet meio embaçada. "Eu previ isso, você não nasceu para se fundir." E agora uma da Rose ainda mais bugada dizendo: "Steven, você realmente não mudou no fim das contas, mudou?" Se referindo a ele como a antiga Diamante Branco que todos conhecemos, sem entender por que elas mandariam aquelas coisas para ele, porque nem sequer contou sobre aquilo. E numa mensagem espelhada da Rose, dizia: "Ou nós deveríamos te chamar de Diamante Branco." Começando a brilhar branco e falar pro celular que não queria ter feito aquilo, como se pudessem ouvi-lo por ele. E agora chegam mensagens do Tumblr dos seus fãs, primeiro perguntando o que aconteceu, depois várias espelhadas falando para ele sair de lá porque as Crystal Gems não irão mais confiar nele, podem tentar matá-lo, deveria se desculpar porque não foi nada legal o que ele fez com a Pérola Branca e já deve ter entendido que Diamante Branco está dentro dele e o controlando de alguma forma. Seguindo por mais um monte delas nessa mesma linha de pensamento negativo sobre si mesmo, respondendo que aquilo não é verdade, que não queria nada daquilo, passando para umas cenas obscuras só com o pensamento dele de porque sempre que eu tento fazer as coisas melhores, elas sempre pioram. Reaparecendo Steven nesse lugar, ajoelhado e com as mãos na cabeça, como se estivesse sob a água, querendo que aquelas coisas parem. Por que não param? Vendo algo começar a brilhar dentro da água, muito familiar àquelas caixas que aparecem no computador avisando-o, pedindo alguma ação e que diz: "Arquivo corrompido, resetar para configurações padrão." Não sendo uma pergunta porque a única opção da caixa é um ok, vendo aquilo com muito medo porque não sabe o que significa ou o que seria o padrão, pensando por muito tempo até decidir tocar e quando finalmente o faria, ele simplesmente acorda desse pesadelo. Muitas coisas em alguns capítulos dessa série ficaram subjetivos, e esse sonho claramente é uma delas. Tudo bem que as coisas que as Crystal Gems mandaram pra ele são as coisas que Steven teme que pensem dele, que nem as perguntas que mandaram pra ele no Tumblr. Agora essa coisa de arquivo corrompido e que precisa resetar,
Não tenho certeza se era só uma alegoria do sonho ou se poderia estar conectado com algo real, porque o Steven Rosa já se conectou emocionalmente com o passado da Diamante Rosa através dos seus sonhos. Só que Diamante Branco não era a diamante das emoções, ela era a diamante da mente. Poderia haver alguma forma dela voltar possuindo a mente do Steven? Mesmo não tendo a sua existência ou seu corpo em si, vai saber. O capítulo seguinte, terceiro da quarta temporada, é Listen Ear, que traduzido literalmente significa emprestar uma orelha, só que também é uma expressão que significa prestar atenção, que começa com a pergunta do Tumblr pro Steven. Será possível que o seu subconsciente queira te dizer alguma coisa? Saindo do celeiro logo após essa noite, ele sai com o celular na mão e entendendo o que a pessoa quis dizer, mas aquilo foi só um sonho, um pesadelo, não significa nada. Ou poderia. Ele quer dizer, tipo, arquivo corrompido? Mas que merda isso significa? Não era como se ele fosse corrupto. Tudo bem que foi um alienígena do mal, mas não significa que... Não quer dizer nada. Ele não faz ideia do que seu sonho poderia querer dizer com isso. Não foi real, ele apenas criou um pesadelo com um panorama meio aquático. E não é como se a Ametista ou as outras realmente mandassem aquelas mensagens ruins pra ele. Checou isso 2 vezes, então o resto deve ser falso também. Incluindo aquela coisa enorme que ele viu na água que não poderia ser real. Não é como se tivesse mesmo visto aquela coisa grande, brilhante e embaçada. Não poderia ser a sua antiga personalidade ressurgindo, tentando resetar ou tomar o controle de novo. Já não basta Steven ter ficado todo encucado e afetado com o fiasco da Coral. Agora, além disso, ele também está encucado com esse sonho que teve, achando que pode ser alguma premonição ou que a Diamante Branco vai tomar o controle dele ou pode fazer isso a qualquer momento. Aliás, ele andou tanto tagarelando e pensando sozinho que saiu do celeiro e já tá em Bit City. Com sua cara de mega preocupação, ele diz: "Isso não é possível, né? Eu não sou inteligente o suficiente para sonhar com uma metáfora tão elaborada." O que significa que não fui eu, significa que... Interrompido por pedir, que fala pra ele que significa esperançosamente que ele está lá para comprar umas batatinhas. Oferecer terapia não está mais no menu desde 1998. Não respondendo nada e pedir presume que ele vai querer o de sempre. Steven se desculpa com pedir por aquilo, é que ele está tendo uma manhã daquelas, ou um dia, ou uma semana, ou um mês daqueles. Aí ele: "Vixe, o serviço de limpeza na praia é pesado assim?" Pode-se dizer que sim. Depois de terminar de fritar os negocinhos enrolados dele, não sabe se isso fará o sentir melhor, mas conta que Ronaldo também vem debulhando os destroços da praia, não que ele limpe muito, e ele jura que viu um alienzinho verde correndo por lá de noite. Pete não acredita realmente nessas coisas, não dando nem tempo dele terminar de falar porque Steven já vai saindo depois de entregar o dinheiro a ele e falar pra ele dizer ao Ronaldo que aquele alienzinho verde não vai voltar nem tão cedo depois do que aconteceu ontem. Aí ele: "Como?" Finalmente no seu destino final, que é o templo, ao chegar lá, Steven não vê ninguém do lado de fora, batendo na porta que dá acesso aos quartos, falando pra si mesmo pra não esquentar a cabeça com aquilo. Não é nada demais, é a Ametista. Ela sempre tá de boa com as coisas, só fale com ela como normalmente faz. Explique o que fez e que não foi por mal, ela vai entender. Não é como se você estivesse mantendo os segredos dela de propósito. Só que nesse momento em que o quarto da Ametista se abre, ele ouve a voz dela falando: "Eu sei que você tá guardando os segredos de mim", quase o fazendo ter um ataque do coração. Acontece que a Ametista não estava se referindo a ele, nem poderia porque ela não sabe ler mentes, mas sim a Pérola que estava lá dentro do quarto dela, falando que está cansada de ser uma ajudante tardia para os problemas dela, que sempre vai lá no quarto, pega o que precisa, falando que precisa para isso ou aquilo e sempre a deixando de fora. A Ametista não quer saber o quão é difícil para Pérola, porque todo mundo está passando por um momento difícil agora. Aí ela: "Ametista, é por isso que temos que trabalhar juntas." "Ah, é? Tipo a vez que todas trabalhamos juntas para trancar o Steven em uma bolha e nenhuma de vocês me disse sequer o porquê estávamos fazendo aquilo? Ele não é um Crystal J nem há 1 ano e já está mais envolvido do que eu." "Ah, Ametista, não seja ridícula. Ele sabe tão pouco quanto todas nós sabemos. Nenhuma de nós sabia o que tinha acontecido com o planeta natal e ninguém sabe o que vai acontecer agora. É por isso que todos nós estamos tentando o nosso melhor possível. Isso inclui limpar os destroços da praia e me emprestar o seu lixo para a construção. A única diferença entre você e Steven é que ele não está perdendo tempo perguntando o porquê de tudo que pedimos a ele." Steven finalmente abre a boca depois de ouvir e servir de exemplo na discussão delas, que sobre esse assunto tem uma questão sobre o que aconteceu ontem na praia, porque ele meio que não contou tudo a elas. Pérola fica toda nervosa ao ouvi-lo dizer aquilo, querendo saber o quê? O que foi que ele não disse? Quem mais estava lá? Você viu pra onde Lápis e Peridot foram? Foi algo do planeta natal? A Ametista vira pra ele e não quer que ele diga que descobriu mais uma habilidade super apelona de Jen que lhe permite ler mentes ou algo assim. Então, Ametista, ele pode não ter descoberto isso ainda, mas com certeza é uma das habilidades em potencial que ele poderia ter herdado da Mama White.
Steven diz logo que não tem nada a ver com aquilo e que contou a elas ontem como ele e Pérola Branca espantaram o Peridot e Lápis Lazuli. Bom, isso é meio verdade, só que acabou deixando de fora um detalhe-chave. Eles meio que se fundiram. Quer dizer, meio não, eles se fundiram. Ele e Pérola Branca. Com a Ametista e Pérola se olhando, aí ela... parabéns? Justamente por se sentir mal em controlar a Coral sozinha, ele não contou às Crystal Gems sobre ela, só que ele e Pérola Branca encontraram o Peripop e a Rata Lazuli e acabaram a espantando, deixando de fora o fato que viraram a Bleached Coral para lutar com ela e deixaram elas fugirem por uma crise fusional. Mas por esse vídeo é isso, galera. O resto desse capítulo fica pra semana que vem, em que vocês vão ver se Pérola e Ametista vão encucar com o fato dele ter controlado a fusão sozinho, porque ele ainda não contou esse detalhe também muito importante. Deixa o seu like, compartilha a série, se inscreve no canal para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo de A Casa da Coruja. Comenta o que acharam desse capítulo e até o próximo vídeo.